Boa tarde a todos. Voltamos com mais alguns temas livres. Agora eu estou com a doutora Jaqueline. Sou Jaqueline, sou médica radiologista e com foco de atuação em saúde da mulher e ultrassom. Muito obrigada, Jaqueline. Nós vamos prosseguir, então, com a debatedora, com a autora, a doutora Jéssica Gonçalves Povil. Ela vai falar sobre o uso do score clínico ultrassonográfico na hidradrenite supurativa e correlação com a escala de Hurley. Boa tarde, meu nome é Jéssica, eu sou residente, sou R4 do DASA Rio de Janeiro, e eu vou falar sobre o uso do score clínico ultrassonográfico na hidradrenite supurativa e a correlação com a escala de Hurley. Não há conflito de interesse. Bem, a hidradrenite ela é uma doença crônica inflamatória do aparelho pilosebáceo. Seus locais típicos são de glândulas apócrinas, como as regiões axilares, a região da virilha, a região interinframamária e as regiões glúteas. O estadiamento clínico ele é baseado nas suas lesões elementares, nódulos, abscessos e fístulas. O primeiro criado foi o critério de Hurley, que é um critério amplamente utilizado na prática. Além disso, tem o IHS-4, que é um critério mais moderno. Ele é dividido entre leve, moderado a severo. E o interessante desse critério é que ele já classifica a presença da fístula como pelo menos um grau moderado. A ultrassonografia cada vez mais tem sido utilizada na prática, pois foi visto que os critérios clínicos eles subdiagnosticam a doença. Dessa forma, tem estudos que mostram que teve alteração no tratamento em 82% dos casos e em 24% de clínico passou para um tratamento cirúrgico. Os critérios para o diagnóstico de hidradrenite são 5: presença de folículos espessados, espessamento ou alteração da ecogenicidade da derme, os pseudocistos, coleções e a fístula. Bem, a presença de 3 desses critérios já fecha o diagnóstico da doença. Aqui ao lado tem a fotografia. Também temos um score de gravidade, que é o SOS-HS. Ele é dividido em 3 estágios. O primeiro é a presença de uma coleção em uma região corporal, sendo unibilateralmente. O segundo é de 2 a 4 coleções ou uma fístula, em até 2 regiões corporais, e o terceiro é mais de 5 coleções ou mais de 2 fístulas em mais de 3 regiões corporais. Eu separei esse estudo da doutora Rimena, que foi feito com uma sonda de 70 MHz e identificaram sinais de hidradrenite mais precoces. Esses sinais eles são importantes, pois nós sempre buscamos por um diagnóstico da doença cada vez mais precoce. E, além disso, através deles, nós entendemos melhor a fisiopatologia da doença e também a perpetuação da cascata inflamatória. Além disso, foram identificados sinais também ligados a gravidades, que são eles o sinal da espada, o sinal da ponte e os fragmentos cilíndricos de queratina retidos na derme. Foram identificados principalmente em casos mais graves da doença. Agora, sobre os critérios identificados nesse estudo, é o sinal da balonização, que é o folículo dilatado em formato semelhante a um balão. O sinal do doador, que é um folículo também dilatado, que pode doar a queratina e se projetar em uma coleção, em uma fístula ou em um pseudocisto, como aponta a imagem. O sinal da ponte, que é essa banda hipoecogênica, que conecta a base de 2 ou mais folículos pilosos dilatados. E o sinal da espada, que é essa estrutura hiperecogênica dentro de um folículo dilatado que corresponde a uma haste de cabelo. Bem, o objetivo do nosso trabalho foi identificar a incidência dos achados de imagem na hidradrenite e correlacionar os critérios clínicos com os ultrassonográficos.
Nós tivemos um dermatologista classificando os pacientes de acordo com o score de Hurley e HS4 e 2 radiologistas fazendo a classificação do SOS-HS. Foram feitos, tivemos 25 pacientes e foram identificadas 58 regiões analisadas. Foi um estudo duplo cego e nós comparamos os 2 resultados das escalas. Foram identificados 6 abscessos, 38 pseudocistos e 146 fístulas nesse estudo. Bem, eu trouxe 2 casinhos para demonstrar melhor. O primeiro à direita, nós observamos, pela classificação clínica, um nódulo. E à esquerda, na região axilar esquerda, 2 abscessos. Correspondem a um Hurley grau 1, bilateralmente, e um HS4 moderado. Após a ultrassonografia, vimos que, na verdade, se tratava de 3 pseudocistos à direita e 2 fístulas tipo 1 à direita também, e 3 pseudocistos à esquerda, 2 fístulas tipo 1 e uma fístula tipo 2 já supurada. Isso fez com que mudasse o score de Hurley para grau 2, bilateralmente, e o HS4 a gente não reclassificou porque não tem a descrição de pseudocistos. Aqui são os pseudocistos que nós achamos, de cada lado, as fístulas, a F2 supurada já, e um SOS de grau 3, né, que é o grau mais elevado da classificação ultrassonográfica. Esse outro caso, nós identificamos um abscesso, sendo Hurley grau 1 e HS4 leve, e após a ultrassonografia, nós vimos que, na verdade, se tratava de uma fístula, elevando a classificação para Hurley grau 2 e um HS4 moderado. A classificação ultrassonográfica também ficou como grau 2. Aqui é a fístula que nós encontramos, também já com Doppler. Bem, como resultado, nós observamos que o método de Hurley demonstrou um subestadiamento dos pacientes, apesar de ser ainda o mais utilizado na prática. Apesar de também haver um subdiagnóstico de HS4, houve uma maior concordância entre o ISH4 e o SOS-HS, que é o critério ultrassonográfico. Bem, trouxe esse estudo também porque ele é interessante, já que ele mostrou resultados semelhantes. Os pacientes foram classificados como, no primeiro, clinicamente, né? E após terem sido feito o estudo ultrassonográfico, teve um restadiamento, e isso implicou também numa mudança de tratamento, assim como o nosso. Podemos concluir que, então, a ultrassonografia é uma ferramenta, sim, indispensável para auxiliar na estratificação dos pacientes com hidradeniite. Os critérios clínicos demonstram um subestadiamento, portanto, utilizar apenas o exame físico para detectar essas lesões pode levar, sim, a um atraso diagnóstico e, como consequência, um atraso no tratamento. Obrigada. Parabéns, Jéssica. Muito interessante esse trabalho, mostrando mais uma vez que o ultrassom pode entrar em todas as áreas e ainda mais na dermatologia, né, como uma ferramenta adjuvante do diagnóstico clínico, né? Uma pergunta que eu tenho para você esses pacientes passavam na dermato e depois com vocês, assim, no mesmo dia, ou não tinha uma frequência, ou eles passavam aleatoriamente? E se era com uma equipe específica? Isso. Então, os pacientes primeiro passavam na dermato e, posteriormente, eles eram encaminhados, Entendi. entendeu? Para a equipe equipe de vocês. de ultrassom. Isso, Certo. do DASA. Isso. Perfeito. Com a doutora Ok. Clarissa também. Você tem alguma pergunta, Jaque? Sim, vocês consideraram usar também questionários clínicos, como alguns estudos fizeram, além da parte da classificação de Hurley? A gente fez um estudo duplo cego, né? Nós só observávamos as lesões e nós não tínhamos um nosso, né? Ficava com a parte dos dermatologistas, a parte clínica. E do ponto de vista técnico, o que você pode dizer na prática de maior dificuldade em relação à aplicação, né, do estudo? Primeiro, é a falta ainda de conhecimento, né, de alguns dermatologistas sobre a importância do método do ultrassom
na prática. Muitas vezes acreditam que seria só o suficiente, né? Então, muitas vezes a gente chega com pacientes muito já complicados, né? Com muitas cicatrizes, e também isso leva a os pacientes têm um emocional muito abalado. E isso realmente é uma grande problemática que a gente vê no dia a dia. Eles têm muita ansiedade sobre os tratamentos, porque até mesmo o que é interessante, que a gente vê que diversas vezes eles batem de portas em portas de dermatologista para o diagnóstico, né? Então, há um atraso muito grande no diagnóstico. E são pacientes jovens, pacientes realmente com uma outra realidade, e é uma doença que, se for identificada mais precoce, não precisava comprometer tanto a qualidade de vida, né? Pacientes, às vezes, depressivos, inseguros. Perfeito, Ainda mais Jéssica. no Rio de Janeiro, então, que a Exatamente. gente deixa algumas áreas mais expostas, Com o seu trabalho axilares. mostra que a Exatamente. ultrassonografia realmente vem aí como adjuvante de muitos diagnósticos clínicos. Muito obrigada e parabéns, tá? Obrigada. A gente vai continuar.